Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer mais uma review de um jogo. Venho falar hoje do Irish Gauge, penso que é assim que se diz, ou GOG em português, Gauge, mas vamos ver então como é que se joga este jogo e depois voltamos a falar. Vamos começar aqui a montar o Irish Gauge. Vamos pôr aqui todos os cubos das três cores, tiramos 4 de cada, colocamos dentro do saco. Mostramos. Agora vamos colocar um em cada cidade, que são estes hexágonos com os quadrados preenchidos. De modo aleatório. Assim, os inícios vão ser sempre diferentes. Todas. Agora pegamos nos restantes cubos e metemos dentro do saco. Depois vamos ver onde é que estão assinaladas as cores das várias companhias. Aqui é o roxo, aqui é o vermelho, o azul, o amarelo e o laranja. Estão as 5. Depois vamos aqui às cartas de ações e dinheiro. Vamos buscar apenas as de ações, que estão aqui. Vão ser diferentes consoante as empresas e vamos colocar de forma ascendente aqui em cima, associada a cada uma. Ok, 7, 12, organizar. Está aqui representado os valores das ações que vêm a seguir. Vamos pôr sempre aqui. Por exemplo, a laranja só há 2. E aqui a roxa e a azul são as que têm mais. 4 cada. Enquanto a vermelha são apenas 3. 9. Ou seja, supostamente está relacionado com o tipo de localização para equilibrar aqui no jogo. Portanto, está o setup feito. Vamos dar 20 de dinheiro a cada jogador. Pode ser assim, por exemplo. Okay. E de notar que as notas tem frente e verso para o dinheiro ser conhecido, aquilo que cada um tem. Ok, pronto, cada jogador vai ter isto. E agora, começando pelo primeiro jogador, determina-se qual é que é, vão começar a leiloar as empresas por ordem, sendo que vamos começar pela amarela. Cada jogador então faz as apostas, tem que dar pelo menos, apostas não, leilão, tem que dar pelo menos o valor mínimo da ação. Por exemplo, aqui a amarela começa com 7. Vamos fazer o leilão de cada uma delas, depois cada jogador vai ficar com algum tipo de ações. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou ficar aqui com esta e com esta, por exemplo. Significa que vou ter participação aqui na empresa amarela e azul. E vamos imaginar que outro jogador, por exemplo, tem aqui estas 2, 3 e tem também esta, por exemplo. Ok? Em mais jogadores isso ficaria distribuído de outras formas, mas pelo menos vamos leiloar uma de cada uma, para começar, e depois vamos começar então o jogo propriamente dito. O jogo tem apenas algumas ações, e as ações vão ser feitas do seguinte modo, ou aquelas que temos disponíveis. Vamos ter como opção leiloar uma ação, ou seja, o jogador na sua vez pode escolher colocar uma destas ações disponíveis a leilão. Notar que, por exemplo, os preços já são diferentes das iniciais, já estão com outros preços. Vai poder também colocar peças ou linhas das várias companhias, e então vai ter que escolher uma daquelas em qual tem ação. Por exemplo, se fosse este jogador só podia jogar as amarelas ou as azuis, escolhia uma delas e colocava linhas. Por exemplo, amarelas podia colocar, tinha 3 pontos de ação para gastar. Está aqui a tabela daquilo que é possível gastar. Por exemplo, se colocar num sítio vazio, custa apenas um action point, portanto eu assim conseguia colocar 3, gastava os meus 3 action points. No entanto, se colocasse aqui, gastava logo 2, porque é um sítio de terreno difícil, e colocava, por exemplo, aqui, era mais 1 por ser vazio. No entanto, imaginem que eu, por exemplo, já tinha feito isto numa outra jogada, eu estava assim, iria colocar aqui
e num sítio que já está ocupado custa 1,5. Ok? Portanto, tinha 1,5, podia colocar mais 1,5. Como não fazia sentido, poderia, por exemplo, colocar aqui que é mais 1, gastava 2,5, mas já não podia ir aos 3. Portanto, estavam gastas as minhas ações de colocação de caminhos. Portanto, tenho sempre até 3 pontos, gastando onde eu quiser, sendo que nos livros custa 1, se não tiver ninguém. Nos difíceis custa 2, sendo que só pode ter um jogador. Nas cidades, quer seja towns ou cidades já, custa sempre 1, se estiver ocupado 1,5, tal como os terrenos livres. Portanto, são estas as opções que os jogadores vão ter, sempre da mesma empresa e sempre de uma que controlem. A outra opção que vão ter também, então, será, por exemplo, fazer evoluir uma town para cidade. As towns são estes locais com hexágonos assinalados, mas que não têm cor. O que é que o jogador pode fazer? Pode ir aqui ao saco, escolher, e esta é uma parte estratégica, pode pôr todas, escolhe uma cor e coloca, por exemplo, na que quiser. Podia ser uma coisa deste género. E então a sua ação está gasta. Uma outra possível ação é também chamar então os dividendos. E é aqui que se vai ganhar dinheiro e que o jogo vai gerar o seu efeito produtivo. Portanto, vamos colocar aqui algumas linhas só para simular. Vamos imaginar que isto estava assim, assim. Vamos imaginar que isto está assim e vamos imaginar que, por exemplo, aqui o jogador, um adversário, tinha também aqui uma ação da empresa amarela, que isto estava assim deste género, por exemplo. Então vamos ver. Os jogadores podem escolher a ação rendimento, e então a ação rendimento é consistir ao saco. Podemos ver o que é que tem, mas tiramos de forma aleatória. Tiramos 3 cubos e colocamos aqui. Estas vão ser as cidades que vão dar rendimento. O que é que isto quer dizer? Que, apesar de terem saído 2 brancos, não sai a dobrar, quer dizer que a branca vai apenas produzir, portanto é redundante, e a preta também. Logo, não há produção nas rosas. Então o que é que isto vai obrigar? Vamos ver por empresas se a empresa, ou seja, os caminhos que têm, tocam ou acedem a empresas que tenham os cubos, ou seja, estejam a dar rendimento. Cada uma delas, para ativar, tem que ligar pelo menos a uma empresa que tenha rendimento. Uma empresa não, uma cidade que tenha rendimento. Portanto, vamos ver aqui a roxa. A roxa, portanto, o preto está a dar rendimento, portanto, ela acede aqui a uma, esta não conta, esta também não conta e não acede a esta, portanto, esta também não vai contar. Portanto, esta empresa roxa vai dar apenas 4 de rendimento porque são as cidades ativas, ou seja, 4 de rendimento, que neste caso é só de um jogador. Portanto, vamos pegar aqui nisto para nos guiar, é para isso que serve esta tabela. 4 de rendimento, apenas com uma ação, vai dar 4 de rendimento a este jogador. Vamos ver então a empresa amarela. A empresa amarela já é diferente, já é dividida por 2 jogadores. Vamos ir buscar aqui o marcador e vai dar de rendimento quanto? Vai ativar este e mais nenhum, ou seja, 4 e 4, 8. No entanto, acede também aqui a uma town, e as towns valem sempre 2 de dinheiro, portanto ela vai dar 8 mais 2, 10 de rendimento no total, e é dividido por 2 jogadores, portanto vai dar 5 a cada um. E faz isto depois para todas, vão ver linhas, todas as empresas, e todas vão dar rendimentos sempre diferentes. O jogo tem aqui estes cubos todos e acaba, sempre que há uma nova fase de rendimento, saem aqui sempre cubos. Curiosamente não estão a sair rosas, estranho. Ok, já saíram. Portanto, vão saindo aqui sempre 3 cubos de cada. Quando se acabarem os cubos, acaba o jogo. E pode acontecer na última ronda saírem só 2, ou seja, só 1, dependendo do que estiver aqui, porque à medida que vamos fazendo evolucidades para, ou seja, towns para cities, vamos tirando cubos, que é estratégico, e é também uma forma de bloquear ou condicionar os jogadores, porque consoante o número de cubos que estão aqui, vai haver mais ou menos probabilidade disto gerar rendimento.
E basicamente o jogo é assim, é sempre este formato, até se acabarem os cubos, os jogadores podem escolher entre as várias opções que já referi e depois no final ganha quem tiver mais dinheiro, somando também aos valores aqui do número maior das ações. Quem tiver mais dinheiro, somando as ações, é então o vencedor. E é isto o Irish Gauge. Falta só dizer que sempre que estas 3 cidades estejam ligadas por empresas, de uma forma contínua, vai gerar 12 de dividendo que devem ser distribuídos pelas participações e segundo as empresas que estão envolvidas. Portanto, será apenas essa regra adicional que está aqui dos dividendos da ligação das cidades principais. Pronto, deu para perceber que é um jogo relativamente simples, especialmente se pensarmos que é um jogo de comboios, mas acaba por ser mais um jogo de apostas e de gestão de dinheiro do que propriamente de comboios no sentido mais tradicional. Vamos então por partes, como é habitual. A nível de componentes está fantástico, está excelente, estes comboios pequeninos, estas miniaturas são lindíssimas. Lá está uma arte e um grafismo de Ono Tool que leva este jogo para outro patamar. De todas as vezes que eu tenho jogado este jogo, especialmente em locais e públicos, por exemplo nos jogos, nos encontros de jogos aqui dos board gamers de Leiria, sempre que monto o jogo ele desperta imediatamente atenção nas pessoas e toda a gente vem ver o que é, que ainda não tenha conhecido. Portanto, é um jogo com uma presença de mesa incrível, numa caixa muito pequena, como podem ver, e mesmo assim metade da caixa chegava perfeitamente. A ideia é que só tem este tamanho pelo tabuleiro. Os componentes são poucos, as cartas, que são bem o dinheiro, e as ações também são poucas, não são precisas muitas para o jogo funcionar e poder ser jogado. Portanto, desse ponto de vista está bom, o jogo não é muito caro, embora não saiba exatamente quanto é que ele está a ser vendido neste momento, mas eu aproveitei na altura uma promoção, pelo que o jogo ficou por pouco mais de 20 euros. Mas imagino que para o mercado de venda passe dos 30, digo eu, mas ficar pelos 30 não é um preço desadequado. Quanto ao número de jogadores, pode ser jogado até 5, eu diria que joga bem a 5, não precisa, porque o jogo é rápido, vai acontecer imediatamente, ou independentemente da quantidade de jogadores, o jogo é sempre ativado da mesma maneira, portanto tem sempre aquela quantidade de turnos. O que vai gerar é mais interatividade nos leilões, porque acima de tudo, independentemente das linhas que coloquemos, é um jogo de leilões de saber quando leiloar e apostar numa determinada ação de uma empresa. Quando digo que ações são mesmo ações da subdivisão da quantidade do valor das empresas, não ações de jogar como atividade. Portanto, aqui as ações das empresas vão ser muito importantes e o jogo vai ter que ver tudo com o momento-chave em quando apostar numa ação, saber se devemos pagar muito ou pouco por elas e saber que tipo de interatividade é que isso vai ter no jogo. Tal como aquela manipulação dos cubos é muito importante. Se usamos para fazer crescer cidades, ou seja, as towns para cities, isso vai ter, por vezes parece uma ação inútil, mas não é, porque podemos fazer isso para as cities onde os outros têm as suas linhas, porque as towns dão sempre rendimento, a partir do momento em que ativa a linha. Enquanto as cidades só dão se for daquela cor. E à medida que tiramos cubos do saco para colocar numa cidade, há menos probabilidade deles saírem, portanto, de ativar então as cidades daquela cor. Portanto, isso tem muita estratégia. Pode parecer aleatório, mas não é, porque apesar dos cubos serem aleatórios a sair do saco, nós podemos fazer algum cálculo probabilístico daquilo que vai sair e podemos interferir naquilo que está dentro do saco. Com o dinheiro a ser conhecido, os leilões acabam por ser algo previsíveis, o que tem a vantagem de tornar o jogo mais determinístico e mais controlável pelos jogadores. Portanto, podemos facilmente leiloar em algum momento, não ir para fazer com que os outros gastem dinheiro, para depois termos mais dinheiro para realmente leiloarmos aquelas que quisermos. Portanto, tem essa dinâmica. Num jogo que joga bastante rápido, pode ser jogado em menos de 1 hora, portanto é uma espécie quase de filler, embora não seja, porque os fillers, os jogos mais rápidos, tendem a ser até 15 minutos. Mas, no entanto, tendo em conta o tipo de jogo que é, para estes jogos de ações e de gestão e de leilões, no caso do tema dos comboios, acaba por ser quase um filler dentro do género. Portanto, eu acho que é um jogo bastante especial e que eu realmente gosto e vou manter na minha ludoteca e vai andar comigo muitas vezes, porque é rápido de jogar, muito fácil de ensinar, porque tem poucas regras. No entanto, eu tenho dúvidas se com o tempo se pode tornar ou não repetitivo.
Eu ainda não joguei apenas 3 vezes, portanto ainda não joguei as vezes suficientes para saber se isso realmente tende a acontecer. Mas eu diria que provavelmente não irá acontecer. O que irá fazer é que provavelmente os jogos sejam mais tensos entre os jogadores que já conhecem o jogo, porque sabem que qualquer pequeno detalhe, qualquer valor que dão a mais ou menos por uma ação, um cubo colocado no sítio errado pode fazer a diferença. Eu diria que é isso que tenderá a acontecer no futuro. Portanto, é um jogo bastante tático, mas também com alguma possibilidade estratégica, embora seja necessário aproveitar as oportunidades. E das vezes que joguei também notei que num dos casos incapacidade ou falta de conhecimento de um jogador beneficiou os outros. Portanto, convém que os jogadores estejam todos nivelados no modo como jogam o jogo e não permitir que alguns jogadores façam asneiras, porque depois acabam por fazer o efeito kingmaking e beneficiar os outros jogadores, ou dar a vitória a outros jogadores que não aconteceria com o jogo a tomar outros fluxos, outras direções. Portanto, é um jogo que eu diria que convém ter algum apoio, embora a curva de aprendizagem não seja muito grande. Com uma vez a jogar isto, percebem perfeitamente depois o desenrolar do jogo. E eu também diria que vocês podem até alterar os setups e mudar os sítios das empresas para experimentar, pelo menos para experimentar os efeitos, embora ele esteja obviamente balanceado e nivelado para este nível de jogo, para esta configuração de tabuleiro, porque vemos também os valores diferenciados das ações e a quantidade de ações. Portanto, há uma razão de ser para isto ser assim. Mas eu gosto sempre de testar também novas variantes. Então vai ficar aqui a minha opinião do Aris Coj, um jogo que eu recomendo. Adeus!